Netanyahu disse que a luta contra o Hezbollah vai continuar apesar dos apelos de líderes europeus e norte-americanos para um cessar-fogo. Rússia lança ataques noturnos em várias cidades da Ucrânia. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, em Zaporígia. A Comissão Europeia autorizou Portugal a aceder a 500 milhões de euros dos fundos de coesão para ajudar a cobrir prejuízos dos incêndios. J'ai tenu à demander, au nom de la France, O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acabou com as esperanças de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah após os apelos europeus e norte-americanos feitos na Assembleia Geral das Nações Unidas para uma trégua imediata. O gabinete de Netanyahu disse inclusive que o exército israelita tinha recebido instruções para continuar a lutar contra o Hezbollah com toda a força. O primeiro-ministro israelita vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas na sexta-feira, onde deverá tentar persuadir os restantes líderes a apoiarem Tel Aviv nos conflitos contra o Hamas e o Hezbollah. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel prometeu continuar os combates e fazer regressar os milhares de cidadãos israelitas que tiveram de abandonar as suas casas na sequência dos conflitos. Segundo as Nações Unidas, mais de 90 mil pessoas tiveram de ser deslocadas devido aos 5 dias de ataques israelitas no Líbano. Os militares israelitas afirmaram que estão a prosseguir com os ataques contra o Hezbollah em várias zonas do Líbano, depois de terem sido atingidos durante a noite cerca de 75 alvos do grupo na região de Beqa e no sul do país. Instalações de armazenamento de armas, lançadores prontos a disparar e outras infraestruturas, assim como membros do Hezbollah, foram incluídos nos ataques, como se pode ver nas imagens divulgadas pelos militares israelitas esta quinta-feira. Entretanto, o Ministério da Saúde libanês afirmou que 9 pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas num ataque israelita durante a noite em Yunin, no nordeste do Líbano, perto de Baalbek. Mais de 600 pessoas foram mortas no país nos últimos dias, naqueles que foram os bombardeamentos israelitas mais mortíferos desde 2006. Os ataques provocaram a fuga de milhares de famílias do sul do Líbano. As Nações Unidas afirmam que mais de 90 mil pessoas foram deslocadas devido aos 5 dias de bombardeamentos israelitas. À medida que o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano se aproxima de uma guerra total, muitas pessoas perguntam se o Líbano tem um exército, porque é que este não tem atuado. No entanto, o papel e o lugar do exército do Líbano no conflito são muito mais complexos do que se possa imaginar. L'armée libanaise est soumise ou bien elle suit les instructions du gouvernement libanais. Or, au niveau du gouvernement libanais, pour le moment et depuis longtemps, il y a des divisions extrêmes. Elle est livrée à elle-même et dans ce cas, elle prend des décisions qu'elle trouve elle-même convenables, quel que soit le commandement de l'armée, quel que soit le commandant en chef de l'armée. Os capacetes azuis da Missão de Manutenção da Paz da ONU, a FINUL, devem apoiar as capacidades de dissuasão do exército libanês, que, de acordo com a Resolução 1701, deve desarmar o Hezbollah. Oser le faire avec le Hezbollah, c'est immédiatement, automatiquement la guerre civile et c'est un problème au niveau gouvernemental. Et là, il y a une marge de manœuvre qui est laissée, qui est disons, acquise par le commandement de l'armée, qui juge nécessaire de faire prévaloir la stabilité interne sur une guerre qui pourrait s'éterniser entre l'armée elle-même et le Hezbollah. Num confronto direto entre o poder de fogo israelita e os grupos armados do Hezbollah, o exército libanês poderia ser forçado a retirar-se. Un disimpegno delle unità dell'esercito regolare, quindi di fatto lasciando la valle della Bekaa scoperta o lasciandola come terreno di confronto fra Israele ed Hezbollah. Scenario numero 2, qui possibile ma più improbabile, invece un rinforzo delle unità militari non tanto per contrastare una presenza militare o per dare sostegno a Israele nella lotta contro Hezbollah, quanto per svolgere una funzione di cuscinetto. Durante a ação israelita de 2006, o exército regular libanês evitou qualquer confronto com as forças de Israel, apesar do bombardeamento de algumas bases militares por parte do Tzahal.
Uma noite de intensos bombardeamentos russos atingiu várias cidades na Ucrânia. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas num ataque noturno em Zaporíжia, incluindo um rapaz de 14 anos, segundo informou o chefe regional Ivan Fedorov na manhã desta quinta-feira. O Serviço de Emergência da Ucrânia disse que 12 edifícios residenciais foram danificados na cidade e 18 pessoas foram retiradas. Vídeos mostram casas fortemente danificadas, janelas rebentadas e paredes perfuradas com estilhaços. Um outro ataque com drones a Ivano-Frankivsky danificou a rede elétrica da cidade. 4 ruas centrais e algumas adjacentes ficaram sem eletricidade. Algumas das instituições de ensino da cidade verificaram cortes de energia e os autocarros elétricos também deixaram de circular em algumas rotas. As defesas aéreas da Ucrânia também lutaram contra drones e mísseis sobre a capital do país durante mais de 5 horas. No total, a Rússia lançou 6 mísseis e 78 drones contra a Ucrânia durante a noite de quarta para quinta-feira, segundo informou a Força Aérea Ucraniana. As defesas antiaéreas do país destruíram 4 mísseis e 66 drones no ar. O presidente Vladimir Putin anunciou revisão da doutrina nuclear russa como ameaça ao Ocidente. A versão revista declara que qualquer ataque de uma nação não nuclear com o apoio de uma potência nuclear será vista como um ataque conjunto à Rússia. A revisão parece querer desencorajar o Ocidente numa altura em que o G7 discute o potencial uso de armas de longo alcance por parte da Ucrânia. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Esta nova revisão abre portas a uma potencial resposta nuclear a qualquer ataque aéreo e surge após declarações de Putin, que afirmou que o levantamento das restrições à utilização de armas de longo alcance significaria que os aliados da NATO e a Rússia estariam em guerra. O levantamento dos prejuízos nos municípios mais atingidos pelos incêndios já arrancou. Os danos nas habitações, culturas agrícolas ou instalações industriais são vários. Mas o governo pretende que os esforços de reconstrução sejam rápidos e pouco burocráticos. Para isso, conta com a ajuda dos fundos europeus. Este diálogo com a Sra. Presidente da Comissão Europeia desembocou na decisão da Comissão de permitir que Portugal possa aceder a 500 milhões de euros dos fundos de coesão que nos estão destinados para os próximos anos e possa cobrir os prejuízos que teve com uma taxa de comparticipação que excepcionalmente pode ser mesmo de 100%. O Primeiro-Ministro também anunciou que será feito um levantamento exaustivo de todos os inquéritos que estão a decorrer referentes ao crime de atear fogos florestais. O objetivo é chegar às causas que motivam aqueles que já foram detectados e detidos na prática desse crime. Os incêndios que atingiram as regiões norte e centro do país na semana passada provocaram 9 mortos e mais de 160 feridos. Os fogos consumiram cerca de 135 mil hectares de floresta entre os dias 15 e 20 de setembro, totalizando quase 147 mil hectares de área ardida este ano, o terceiro pior registro da última década. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O Papa Francisco chegou na quinta-feira ao Luxemburgo antes de se deslocar até à Bélgica, onde ficará até domingo. O objetivo desta viagem de 4 dias é fortalecer a fé católica. Os escândalos de abuso sexual dentro da Igreja levaram muitas pessoas a afastarem-se da religião católica, algo que Francisco procura contornar. No Luxemburgo, o Sumo Pontífice foi recebido com aplausos, mas também com protestos, tendo uma manifestante corrido para a frente do carro do Papa quando este acenava para a multidão. O Papa encontrou-se com o Grão-Duque Henrique do Luxemburgo, com o primeiro-ministro do país e com outros responsáveis governamentais e apelou à Europa para que seja um farol de paz no meio da guerra e um lar de acolhimento para os migrantes. Elogiou ainda a tradição luxemburguesa de abrir as portas aos estrangeiros e instou o país a utilizar o seu bem-estar financeiro para ajudar as nações mais pobres, de modo a evitar que os seus cidadãos sejam obrigados a procurar melhores condições financeiras fora da Europa.
avesse il suo proprio. Il Lussemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra, dell'integrazione e promozione dei migranti rispetto alla loro segregazione. Além dos compromissos oficiais, Francisco vai encontrar-se com várias vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Os europeus estão a jantar mais cedo do que antes da pandemia. É o que mostra um novo estudo feito pela Mastercard, segundo o qual os clientes adiantaram o relógio em 10 minutos em média no que toca a jantar fora. As alterações mais acentuadas foram observadas na Áustria, 18 minutos mais cedo, em Portugal, 16 minutos e na Irlanda, 15 minutos. Estudos anteriores mostraram que jantar cedo beneficia a digestão, reduz os riscos cardiovasculares e melhora os níveis de glucose no sangue. Mas, segundo a investigação, esta não é a única razão pela qual os europeus estão a jantar mais cedo. One reason is that we are working more flexibly, so we have more control over our schedules and we can decide when we want to go out to eat. And second reason is that perhaps consumers have become more health conscious. They prioritize sleep, they go to bed earlier, they sleep longer. A Covid-19 não alterou apenas os horários das refeições, os resultados mostram também que as compras no supermercado passaram a ser feitas no início da semana. Os consumidores tendem agora a fazer compras nos dias tradicionalmente mais calmos, como a segunda e a terça-feira.